Graça e paz de Jesus Cristo, mais uma vez aqui neste canal, para partilharmos um pouco da Palavra de Deus. Nesse momento, o texto se encontra em Êxodo capítulo 8, a partir do verso 1, que nos diz: Então disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os seus termos. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre teu povo, e aos teus fornos, e as tuas amassadeiras. Sim, as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a vara sobre as correntes e sobre os rios, e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão, pois, estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs que cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Chamou, pois, Faraó a Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Respondeu Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que fiquem somente no rio. Disse Faraó: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Vamos orar? Pai bendito, aplica a tua palavra ao nosso coração, trazendo a luz à nossa mente e à nossa alma, fazendo com que tanto a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir sejam mudados à luz dos teus ensinamentos. Fala conosco, trazendo-nos, ó Deus, alívio da tua palavra, confrontamento da tua palavra ao nosso coração, porque é disso que precisamos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, ao me deparar com esse texto, algo me chama a atenção, depois de ter lido muitas vezes esse relato. A expressão, a resposta de Faraó, que está registrada no verso de número 10. Amanhã. Eu fico pensando qual ou quais seriam os motivos que levariam uma pessoa em sã estado de consciência decidir se livrar de uma praga apenas no dia seguinte. Vamos contextualizar. Nós estamos passando por uma situação de praga, de epidemia. A pandemia do coronavírus. Se tivéssemos a condição agora, como o Faraó teve naquela época, um homem como Moisés, um enviado de Deus, que poderia rogar e interceder a Deus pela suspensão, pela retirada imediata da praga. Eu creio que se nós estivéssemos no lugar de Faraó, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nós pediríamos que a praga fosse imediatamente extirpada. Não é verdade? Livra-nos dessa praga agora mesmo. Se estivéssemos no lugar de Faraó, a gente fala: livra-nos dessa rãs agora mesmo. E é pensando um pouco nisso que eu quero falar algo a respeito também de quando nós também passamos mais uma noite com as rãs. Porque há um perfeito paralelo da atitude de Faraó com a atitude que nós temos muitas vezes, todos os dias, por mais absurdo que inicialmente isso possa parecer. Mas eu vou explicar. Por exemplo, nós passamos mais uma noite com as rãs quando, em primeiro lugar, nós adiamos decisões importantes e urgentes. De uma forma inusitada, de uma forma incoerente, Faraó adiou uma decisão para o dia seguinte. Veja bem, é difícil, sinceramente é difícil entender os motivos pelos quais alguém gostaria de tentar dormir uma noite com rãs se movimentando e rastejando pelo seu corpo. Aliás, isso se alguém conseguiu dormir aquela noite no Egito. Aliás, no que diz respeito às mulheres, eu tenho sérias dúvidas se alguma delas conseguiu dormir. É bem provável, né, que naquela época, se é que existiam hospitais ou alguma coisa parecida, eles ficaram cheios de mulheres que devem ter fartado por conta das rãs.
Mas a verdade é que quando nós postergamos, nós adiamos decisões importantes da nossa vida, nós também estamos agindo exatamente como Faraó. De semelhante modo, posso te dizer que também estamos passando mais uma noite com as anjas. Eu não sei quais foram todos os motivos que estiveram ali presentes na mente de Faraó para tamanha loucura. Talvez ele tomou aquela decisão por medo, por orgulho, ou até mesmo pela vaidade de pensar que estava no controle da situação. Mas o fato é que por esses mesmos motivos, medo, vaidade, orgulho, nós também adiamos decisões importantes da nossa vida. Deixa eu te perguntar, quantas vezes você já procrastinou? Literalmente empurrou com a barriga, deixou para depois. Quantas vezes você já fez isso? Deixou de decidir sobre algo importante para depois. Quantas vezes você deixou para depois, por exemplo, a decisão de orar mais, de estar mais perto do Senhor, de buscar mais o Senhor, de ler mais a Bíblia, de servir mais ao próximo, de se envolver mais com a obra de Deus? Quantas vezes você já adiou essa decisão? E você sabe qual é o grande erro de passar mais uma noite com as anjas? O grande erro disso tudo é achar que sempre haverá o amanhã. Amanhã eu faço isso. Amanhã, depois. No caso do Egito, houve um amanhã. Mas, no nosso caso, não há nenhuma garantia de que o amanhã chegará. Nenhuma. E esse é o grande risco de se passar mais uma noite com as anjas. O risco de se perder a oportunidade de se fazer aquilo que é certo, aquilo que precisa ser feito. Isso é um grande risco. Você já passou pela experiência de adiar uma decisão? Uma decisão importante, ou talvez conheça alguém que passou por essa situação e não teve tempo suficiente depois para tomar essa decisão? Você já passou por isso ou conhece alguém? Se você já passou por isso ou conhece alguém que já passou por isso, então você sabe que a sensação de frustração é horrível. E às vezes nós adiamos decisão, por exemplo, de declarar que amamos alguém. O pai, a mãe, o irmão, o filho, a filha, a esposa ou esposa. E quando enfim nós tomamos coragem de fazer isso, a morte vem e rouba de nós essa oportunidade. Isso pode acontecer. A Bíblia, por exemplo, conta a história de um homem que preferiu passar mais uma noite com as anjas, metaforicamente falando, e adiou a decisão de obedecer a Deus. A Bíblia fala sobre um homem assim. O nome desse homem foi Saul. A história dele está narrada no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15. E essa história é uma inequívoca expressão de que nem sempre haverá um amanhã. Porque adiou a decisão de obedecer a Deus integralmente, o reino foi tirado de Saul, sem chances para o arrependimento. Não houve uma segunda chance. E eu te pergunto, qual é a decisão que tem sido adiada por você? Importante da sua vida. Deixa eu te dar um conselho, não passe mais uma noite com as anjas. Não seja atormentado pela consciência. Não ceda ao medo, ao orgulho, à preguiça, à vaidade. Busque o Senhor em oração. Peça a Ele a direção e a força necessárias para que você tome essa decisão. A Bíblia diz no Salmo 37, verso 5, o seguinte: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Entregue ao Senhor, que Ele lhe dará a condição de tomar as decisões que você tanto precisa tomar na sua vida. Em segundo lugar, fazendo uma aplicação ainda sobre essa expressão de dormir mais uma noite com a rã. Eu percebo que isso acontece na nossa vida quando a gente decide continuar preso àquilo que nos escraviza. Sim, porque existem muitas coisas neste mundo que nos escravizam. E aqui eu preciso esclarecer algumas coisas, contextualizar e aplicar. Eu preciso contextualizar, aplicar, esclarecer sobre o que a rã, esse animalzinho pequeno, representava para os egípcios. No Antigo Egito, que dependia das águas do rio Nilo para a produção de cereais, entre os seus deuses se adorava a deusa Rã. Essa deusa estava ligada à fertilidade humana
a germinação de cereais e as águas do Nilo. Os egípcios acreditavam que as rãs eram criaturas ancestrais, bem antigas, que vieram dos abismos profundos quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou o universo. E por serem milhares, eles passaram a acreditar que elas também traziam fertilidade, a capacidade de se reproduzir. E dentro desses diversos mitos e lendas passaram a ser sagradas. E essas rãs foram amplamente, por exemplo, representadas nos textos escritos pelos egípcios e também naqueles desenhos que decoravam os monumentos e os túmulos dos faraós, por exemplo. A verdade é que cada praga lançada no Egito pelo Senhor Deus foi uma desmoralização do panteão de deuses do Egito. E não foi diferente no caso das rãs. Aqueles animais venerados pelos egípcios, eles são agora manipulados pela vontade do Senhor e passam a produzir repulsa no povo do Egito. A praga das rãs, como todas as outras pragas que aconteceram no Egito e da forma como Deus lidou com elas, é uma solene mensagem do Senhor, deixando bem clara a verdade de que Ele está no controle de tudo. Ele tem o controle de tudo e Ele controla até os deuses imaginários dos homens, os ídolos imaginários dos homens. E a louca decisão de Faraó de passar mais uma noite com as rãs, ela vai encontrar aplicação também em nossas vidas. De que forma? Quando nós decidimos também nos manter escravizados por tudo aquilo que rivaliza com Deus em nossas vidas. Quando decidimos viver escravos dos nossos ídolos. O que Faraó quis, na verdade, foi mais uma noite com uma de suas divindades, com mais um de seus ídolos. E a decisão de passar mais uma noite com as rãs é a decisão de continuar preso a tudo aquilo que nós amamos, que nós idolatramos, mas que nos afasta de Deus. E existem muitas coisas assim na vida. Passar mais uma noite com as rãs representa amar as coisas criadas e desprezar o Criador, aquele que criou todas as coisas. Por exemplo, essa noite muitas pessoas vão dormir com as rãs. Vão dormir aprisionados e presos, cativos de seus ídolos, de suas paixões mundanas e da soberba de achar que controla a própria vida e que não precisa do Senhor. Esse paralelo se repete. E é preciso que haja uma séria reflexão por parte de cada um de nós a respeito daquilo que nos escraviza. Porque mesmo a despeito de muitos de nós já termos sido comprados por Jesus, sermos do Senhor, muitas vezes nós negamos ao Senhor algumas áreas das nossas vidas. Isso acontece. E essas áreas não controladas pelo Senhor, elas acabam sendo alvos de ataques do diabo, do mundo e da nossa própria natureza carnal. E quando esses três elementos, o diabo, o mundo e a nossa natureza, eles se unem para atacar, tudo que eles produzem é escravidão. E o que nós precisamos é conhecer a verdade, o poder da mensagem salvadora do Evangelho, que é a boa nova de Deus. Porque esse poder vai nos dar a condição de quebrar com todos os grilhões, com todas essas cadeias de escravidão. Não sem razão, Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 8, versos 31 e 32. Dizia, pois, Jesus a judeus que nele creram: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de decidirmos sacudir o jugo da escravidão. Liberte-se pela palavra. Abandone as velhas práticas, os velhos ídolos e volte-se totalmente para Jesus. Você não precisa passar mais uma noite com as rãs, escravizados. Mas ainda há uma terceira aplicação, uma terceira lição sobre essa situação. Nós dormimos mais uma noite com as rãs, quando nós desprezamos a chance da salvação. Faraó desprezou a chance de salvar o seu povo do sofrimento de mais uma noite com as rãs. Passar mais uma noite com as rãs é desprezar a oportunidade da salvação. É fazer pouco caso, e aqui fazendo uma aplicação direta ao que Cristo fez por nós, é fazer pouco caso do sacrifício de Jesus, que morreu por nós,
para nos salvar e nos livrar do sofrimento eterno. Dormir mais uma noite com as anjas é isso. É achar que o amanhã vai contemplar mais uma oportunidade de salvação. Mas ninguém sabe se o amanhã vai vir, como eu já disse anteriormente. Passar mais uma noite com as anjas é duvidar do poder de Deus. É manifestação de orgulho provado na ingenuidade de achar que podemos viver e nos virar sem Ele. Deixa eu dizer uma coisa a você, em todas as pragas, certamente pessoas do Egito morreram, perderam a vida. E não foi diferente dessa infestação de rãs, pessoas morreram. A atitude de Faraó de passar mais uma noite com as rãs levou à morte para muitos, para muita gente. E eu gostaria de que você pensasse em você nesse momento. Talvez pessoas ao seu redor estão morrendo todos os dias. Porque você, à semelhança de Faraó, ainda está desprezando a oportunidade da salvação e preferindo dormir mais uma noite com as rãs. Talvez Deus queira usar você para salvar muitos dos que estão à beira da morte eterna. Sua decisão pode impactar no destino eterno de muitos, de seus familiares, de seus amigos, de seus colegas de trabalho. Qual é a sua decisão? Mais uma noite com as rãs? Ou você decide crer no poder de Deus e se entregar hoje mesmo, clamando por sua salvação? Você não precisa sofrer com mais uma noite com estas rãs. Você pode dormir o sono dos justos, reconciliado com Deus e em paz com o seu travesseiro. Olha o que o Salmo 3, verso 5 diz. Eu me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Você também pode dormir o sono do justo. Decida não dormir mais uma noite com as rãs. Decida ir dormir essa noite com o Senhor. Faça as pazes com o Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Aproveite a oportunidade de salvação que lhe está sendo concedida. Eu não sei qual é a condição de todos aqueles que irão assistir esse vídeo. Mas se você ainda não fez um compromisso com Jesus, renda-se a Ele. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Passe a eternidade ao lado do Pai. Essa vida é curta e ela um dia acaba. E que Deus te abençoe a tomar a decisão mais importante da sua vida. Não adie ela, não procrastine, não jogue essa decisão para frente, não continue escravizado aos seus velhos ídolos e não despreze a oportunidade de salvação. Não durma com as rãs, viva com o Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.